Assim disse Jesus de Nazaré, ou Yeshua, Yahshua, é o nome que você quiser. No livro histórico de Lucas, capítulo 11, versículo 52, estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada, NA. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento, no entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento, no entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Simples o entendimento desse. Jesus de Nazaré estava falando aos fariseus, aos saduceus, aos líderes religiosos daqueles dias, que eles tinham pegado a chave do conhecimento e tinham escondido das pessoas, das ovelhas, dos judeus, porque Jesus de Nazaré veio para os judeus, veio para os perdidos da casa de Israel. E trazendo para os nossos dias, não é exatamente o que os dito pastores, bispos, padres, frade, coroinha, presbíteros, professor da escolinha dominical, não é exatamente essas coisas que fazem? Não é exatamente isso? Dizendo, pregando, ensinando que dízimo é a 10ª parte do salário. Mas dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era a 10ª parte da colheita que eles faziam, que os levitas, o povo de Israel, os que faziam parte das 12 tribos, os levitas não, porque os levitas não plantavam, eles foram separados para o sacerdócio do templo. Então, a 10ª parte que a terra produzisse os frutos daquela coisa plantada, uma vez por ano se tirava a 10ª parte e levava ao depósito do templo. Chegando esses alimentos no depósito do templo, isso era para os levitas, para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, ou seja, os gentios. Se eu estivesse lá naquela época, eu ia no templo para buscar alimento e não para levar. Isso se tratando apenas do dízimo. E o batismo nas águas? Para que serviu o sangue que verteu da cruz? Mas eles escondem. Paulo disse em seus dias, em Romanos 6,3, que o batismo foi na morte de cruz. Não em piscina, não em água, não no Rio Jordão. E o apresentar criança? Eu faço isso porque Jesus de Nazaré foi apresentado. Claro, mas estava na lei que todo nascido do sexo masculino tinha que ser consagrado ao Senhor. Lei de Moisés. Isso eles têm segurado, isso eles têm travado o conhecimento das pessoas. Infelizmente, eles têm travado o conhecimento das pessoas. Eles não... Você pergunta para um religioso a diferença de um judeu e um gentil, ele não entende bulufas, ele não entende nada. Nada. Você pergunta para ele para quem Jesus de Nazaré veio trazer o evangelho e para quem Paulo veio trazer o evangelho, que eram as boas notícias do reino de Deus que estava próximo, ninguém sabe de nada. Porque os intérpretes da lei, os teólogos, os doutores, os mestres têm feito o quê? Têm ocultado esse conhecimento, têm escondido esse conhecimento. Isso que eu não estou falando para você do evangelho eterno, porque se eu falar o evangelho eterno, então você vai ficar escandalizado. O evangelho eterno foi o evangelho estabelecido, o reino estabelecido no juízo do ano 70. Mas se um religioso não sabe a diferença entre gentil e judeu, entre velho pacto e o novo pacto, entre o batismo nas águas do arrependimento e o batismo na cruz, você acha que ele vai entender de evangelho eterno? Então eu vou parar por aqui. Futuramente vamos falar do evangelho eterno. Mas primeiro o religioso tem que ultrapassar essa barreira que os intérpretes da lei, os doutores, os pregadores, têm omitido a verdade dos seus seguidores, dos seus fiéis. Porque essas pessoas que frequentam esses lugares não são fiéis a Deus. As pessoas que frequentam esses templos religiosos são fiéis aos homens, às doutrinas dos homens. São fiéis aos ensinamentos dos lobos.
E os lobos doutrinam as suas ovelhas para sustentar os desejos dos lobos. As ovelhas são as formiguinhas operárias que mantêm de pé o símbolo da maior fraude que existe na face da Terra em séculos, milênio, mais de 1000 anos. Quem vem sustentando, quem vem abastecendo a fraude são as formiguinhas operárias, que são os fiéis. E fazem isso por quê? Porque os intérpretes da lei, os entendedores dos escritos bíblicos, pegaram a chave do conhecimento e não têm demonstrado aos fiéis a verdade. E, infelizmente, as pessoas ficam na mentira, no engano. Vivem e morrem no engano, sem desfrutar da liberdade que é o Evangelho Eterno, tá bom? Se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva. Até a próxima. Tchau, tchau.